Bem, agora dando continuação à leitura do Marco Túlio Quíqueros, filósofo latino, orador, advogado, político. Então, aqui é a primeira catilinária. Então, prestando atenção que há algumas notas de rodapé aqui dos tradutores e precisamos ter bastante atenção aqui, então, certo? Então aqui, vamos lá, começando. Primeira catilinária. Até quando, enfim, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa tua loucura? A que extremo se há de precipitar a tua audácia sem freio? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem os temores do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem o olhar e o aspecto destes senadores, nada disto conseguiu perturbar-te? Aqui. O nome Palatino, a mais alta e mais central das 7 colinas de Roma, dominava o fórum e constituía, por isso, um dos pontos mais estratégicos da urbe. As autoridades romanas transformavam-no com frequência em fortaleza militar em períodos de agitação e insegurança política. O Senado tinha tomado medidas excepcionais de segurança nos últimos dias de outubro, confere Salustio, Conjuração de Catilina 30. Parágrafo 7. Roma tinha um aspecto de cidade em estado de sítio, o que explica as preocupações e a intranquilidade da população. Embora a convocação do Senado se fizesse a maior parte das vezes na Cúria Hostilia, situada em pleno fórum, não havia nenhum edifício exclusivamente destinado às suas sessões. Podia, pois, reunir-se em qualquer templo ou espaço consagrado pelos augures. Cícero, para maior segurança contra um possível ataque dos conjurados, escolheu como local de reunião senatorial o templo dedicado a Júpiter Stator. Vide infra, nota 34, assente no ponto mais elevado da via sagrada, junto à escada do Palatino. Aí se refugiaria também grande número de cavaleiros. Então, até quando, enfim, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa tua loucura? A que extremo se há de precipitar a tua audácia sem freio? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem os temores do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem o olhar e o aspecto destes senadores, nada disso conseguiu perturbar-te? Não sentes que os teus planos estão à vista de todos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos estes que a conhecem? Quem de entre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente? Em que local estiveste? A quem convocaste? Que deliberações foram as tuas? Ó tempos, ó costumes! O Senado tem conhecimento destes fatos. O cônsul tem-nos diante dos olhos. Todavia, este homem continua vivo. Vivo? Mais ainda, até no Senado ele aparece, toma parte no Conselho de Estado, aponta-nos e marca-nos com o olhar um a um para a chacina. E nós, homens valorosos, cuidamos cumprir o nosso dever para com o Estado, se evitamos os dardos da sua loucura. A morte, Catilina, é que tu deverias há muito ter sido arrastado por ordem do cônsul. Contra ti é que se deveria lançar a ruína que tu, desde há muito tempo, tramas contra todos nós. Então aqui, ó. As noites de 7 e 8 e de 6 a 7, respectivamente. Numa das reuniões então realizadas, ficaram decididos vários atentados, entre eles o planeado contra Cícero. Todo o cidadão romano que desempenhasse uma magistratura curo
Depois de terminado seu mandato, tinha acesso ao Senado com direito de voto. Este direito tornou-se depois extensivo a outras magistraturas não curuis. Catilina fora pretor no ano de 69. Pretor. O Senado tinha concedido aos cônsules no dia 21 de outubro poderes ditatoriais por meio do chamado Senatus Consultum Ultimum, vide infra nota 9, que conferia autoridade exclusivamente para decretar a morte de quem atentasse contra a segurança do Estado, mesmo que se tratasse de um cidadão. Este deixava de ser um cuius para se tornar um hostis, um inimigo da pátria. Aqui, Públio Cornélio Cipião Nazica Serapião foi cônsul em 138 a.C. Como membro da nobreza, fomentou um movimento de oposição da aristocracia contra a lei agrária que o tribuno Tibério Graco fizera aprovar em 133 e que limitava a extensão dos terrenos possuídos por cada cidadão romano. Em 132, durante um tumulto em que Tibério Graco se envolvera, Cipião Nazica interveio com alguns senadores e aproveitou o ensejo para o matar, fora de qualquer legalidade. Cícero faz notar que Cipião era um particular. Com efeito, o pontificado que este desempenhava neste ano não era considerado uma magistratura. Aqui estão muitas notas aqui de rodapé, talvez não seja interessante ficar lendo, são muitas notas. Acho que seria mais interessante ler o discurso, tá? E depois explicar alguma nota mais controversa ou mais que exigiria mais o esclarecimento, o aclaramento. Então vamos ver aqui. Então, ok. Até quando, enfim, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa tua loucura? A que extremo se há de precipitar a tua audácia sem freio? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem os temores do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem o olhar e o aspecto destes senadores, nada disto conseguiu perturbar-te? Não sentes que os teus planos estão à vista de todos? Não vês que a tua conspiração a tem dominada todos estes que a conhecem? Quem de entre nós pensas tu que ignoras o que fizeste na noite passada e na precedente? Em que local estiveste? A quem convocaste? Que deliberações foram as tuas? Ó tempos, ó costumes! O Senado tem conhecimento destes fatos, o cônsul tem-nos diante dos olhos. Todavia este homem continua vivo. Vivo? Mais ainda, até no Senado ele aparece, toma parte no Conselho de Estado, aponta-nos e marca-nos com o olhar um a um para a chacina. E nós, homens valorosos, cuidamos cumprir o nosso dever para com o Estado se evitamos os dardos da sua loucura. A morte, Catilina, é que tu deverias há muito ter sido arrastado por ordem do cônsul. Contra ti é que se deveria lançar a ruína que tu, desde há muito tempo, tramas contra todos nós. Pois não é verdade que uma personagem tão notável como era Públio Cipião, pontífice máximo, mandou, como simples particular, matar Tibério Graco, que levemente perturbara a constituição do Estado? E Catilina, que anseia por devastar a ferro e fogo a face da terra, haveremos nós, os cônsules, de o suportar toda a vida? E já não falam naqueles casos de outras eras, como o fato de Gaio Servilho a Ala ter abatido, por suas próprias mãos, Espúrio Mélio, que alimentava ideias revolucionárias. Havia outrora nesta república uma tal disciplina moral que os homens de coragem puniam com mais severos castigos um cidadão perigoso do que o mais implacável dos inimigos.
Temos um decreto do Senado contra ti, Catilina. Um decreto rigoroso e grave. Não é a decisão clara nem a autoridade da ordem aqui presente que fala à República. Nós, digo publicamente, nós, os cônsules, é que faltamos. Temos um decreto do Senado contra ti, Catilina, um decreto rigoroso e grave. Não é a decisão clara nem a autoridade da ordem aqui presente que falta à República. Nós, digo publicamente, nós, os cônsules, é que faltamos. Decidiu um dia o Senado que o cônsul Lúcio Opímio velasse para que a República não sofresse dano algum. Pois nenhuma noite passou. Gaio Graco, apesar da sua tão nobre ascendência de pai, de avô e de seus maiores, foi morto por causa de certas suspeitas de revolta. Juntamente com os filhos foi executado Marco Fúvio, um consular. Com o mesmo decreto do Senado, foi a República confiada aos cônsules Gaio Mário e Lúcio Valério. Acaso adiaram eles mais um dia sequer a pena de morte, por um crime de lesa república, a Lúcio Saturnino, um tribuno da plebe, e a Gaio Servílio, um prétor? Nós, porém, há já 20 dias que consentimos no enfraquecimento do vigor de decisão destes homens. Temos um destes decretos do Senado, mas está fechado nos arquivos como espada metida em bainha. E segundo esse decreto senatorial, tu, Catilina, deverias ter sido imediatamente condenado à morte. E eis que continuas vivo, e vivo não para abdicares da tua audácia, mas para nela te manteres com inteira firmeza. É meu desejo, venerados senadores, ser clemente. É meu desejo, no meio de tamanhos perigos da República, não parecer indolente, mas já eu próprio de inação e moleza me acuso. Há acampamentos em Itália contra o povo romano, estabelecidos nos desfiladeiros da Etrúria. Aumenta em cada dia o número dos inimigos. E, no entanto, o general desses acampamentos e o comandante desses inimigos, eis que o vemos no interior das nossas muralhas e dentro do próprio Senado, urdindo a cada instante algum atentado contra a República. Se neste momento eu te mandar prender, Catilina, se eu decretar a tua morte, o que sobretudo terei de temer, tenho a certeza, é que todos os bons cidadãos me censurem por ter atuado tarde, e não que haja alguém a dizer que eu usei de crueldade excessiva. A mim, porém, aquilo que já há muito deveria ter sido feito, fortes razões me levam a não o fazer ainda. Hás de ser morto. Sim, mas só no momento em que já não for possível encontrar-se ninguém tão perverso, tão depravado, tão igual a ti, que não reconheça a inteira justiça desse ato. Enquanto houver alguém que ouse defender-te, continuarás a viver, e a viver como agora vives, cercado pelas minhas muitas e fiéis guardas, para não poderes sublevar-te contra o Estado. E até os olhos e os ouvidos de muita gente, sem disso te aperceberes, te hão de espiar e trazer vigiado, como até hoje o tem feito. Que há, pois, ó Catilina, que ainda agora possas esperar? Se nem a noite, com suas trevas, pode manter ocultos os teus criminosos conluiados, nem uma casa particular pode manter com as suas paredes os segredos da tua conspiração. Se tudo vem à luz do dia, se tudo irrompe em público, é tempo, acredita-me, de mudares essas disposições. Desiste das chacinas e dos incêndios. Estás apanhado por todos os lados. Todos os teus planos são para nós mais claros que a luz do dia, e importa que os recordes comigo nesta hora. Não te lembras de eu dizer no Senado, no dia 12 antes das calendas de novembro, que em dia determinado, dia esse que havia de ser o sexto antes das calendas de novembro, haveria de pegar em armas Gaio Mânlio, um lacaio e instrumento da tua audácia?
Enganei-me porventura, ó Catilina, não só quanto a um acontecimento tão importante, tão horroroso e tão incrível, como também, o que é muito mais para admirar, quanto ao próprio dia? Fui eu ainda que disse ao Senado teres tu fixado para o dia 5, antes das calendas de novembro, a chacina da aristocracia, justamente na altura em que muitas das personalidades do Estado fugiram de Roma, não tanto por motivo de segurança pessoal, como para reprimirem as tuas maquinações. Serás capaz de guardas e, pela minha vigilância, de não pudeste insurgir contra a República, quando tu, perante o afastamento dos restantes, dizias, no entanto, que a morte de quem tinha ficado, que éramos só nós, bastava para te contentar? Pois que, quando tu, nas próprias calendas de novembro, estavas plenamente seguro de que tomarias preneste num ataque noturno, não deste conta, porventura, de que tinha sido por ordens minhas que aquela colônia fora guarnecida pelos meus destacamentos, sentinelas e rondas noturnas? Nada fazes, nada intentas, nada imaginas que eu não só não ouça, mas não veja nem disso tenha pleno conhecimento. Recorda comigo, por fim, aquela noite famigerada de anteontem, e logo verás que eu velo com mais ardor pela segurança do Estado que tu pela sua ruína. Afirmo que tu, na noite anterior a esta, vieste aos cuteleiros, não vou falar por meias palavras, à casa de Marco Leca, e que no mesmo local se reuniu grande parte dos cúmplices da mesma criminosa loucura. Ousas porventura negá-lo? Por que te calas? Se o negas, eu te provarei, pois que vejo aqui presentes no Senado alguns dos que lá estiveram juntamente contigo. Ó deuses imortais! Em que país do mundo estamos nós, afinal? Que governo é o nosso? Em que cidade vivemos nós? Estão aqui dentro do nosso número, venerando os senadores, neste conselho que é o mais sagrado e mais respeitável da face da terra, aqueles que meditam a morte de todos nós, aqueles que trazem no pensamento a destruição desta cidade e até a do mundo inteiro. É a estes que eu, como cônsul, tenho na minha frente e lhes peço conselho acerca dos interesses do Estado, a eles que deveriam ser passados a fio de espada e que eu nem com a palavra atinjo ainda. Estiveste, pois, Catilina, em casa de Leca nessa noite. Procedeste à partilha das regiões da Itália. Determinaste para onde gostarias que cada um partisse. Escolheste quem deixarias em Roma, quem levarias contigo. Estiveste, pois, Catilina, em casa de Leca nessa noite. Procedeste à partilha das regiões da Itália. Determinaste para onde gostaria que cada um partisse. Escolheste quem deixarias em Roma, quem levarias contigo. Designaste os bairros da cidade destinados a incêndio. Afirmaste que por ti já estavas disposto a partir. Disseste que ainda te demorarias, contudo, um pouco, porque eu continuava vivo. Encontraste 2 cavaleiros romanos para te aliviarem desta preocupação e se comprometerem a assassinar-me no meu próprio leito nessa mesma noite, pouco antes da alvorada. Tudo isto eu vim a saber, mal tinha ainda sido dissolvida a vossa reunião. Guarneci e reforcei a minha casa com mais guardas, e a aqueles que tu me enviaras pela manhã para me saudarem, tranquei-lhes a porta quando eles chegaram, a esses mesmos cuja intenção de me visitarem àquela hora eu já havia previamente comunicado a muitas das mais altas personalidades. Sendo assim, prossegue, Catilina, o caminho encetado. Sai da cidade de uma vez para sempre. As portas estão abertas. Põe-te a caminho. Há muito que te reclamam como general supremo esses teus acampamentos manlianos. Leva também contigo todos os teus, se não todos, pelo menos o maior número possível. Limpa a cidade.
Libertar-me-ás de um grande receio quando entre ti e mim um muro se levantar. Já não podes conviver por mais tempo conosco. Não o suporto, não o tolero, não o consinto. Grande deverá ser o nosso reconhecimento para com os deuses imortais, particularmente para com o próprio Júpiter Estátor, aqui presente, o mais antigo protetor desta cidade. Por tantas vezes termos escapado a esta peste tão abominável, tão horrorosa e tão hostil à República. Nunca mais a suprema segurança do Estado deve ser posta em perigo por causa de um homem apenas. De tantas vezes que tu, Catilina, me armaste ciladas quando eu era cônsul designado, não foi com a guarda pública, mas com os meus próprios meios que eu procurei defender-me. Quando, por ocasião dos últimos comícios consulares, tu pretendeste matar-me no campo de Marte, a mim que era cônsul e aos teus competidores, reprimi os teus criminosos intentos com a ajuda e recurso dos amigos, sem proclamar oficialmente o estado de sítio. Numa palavra, todas as vezes que me atacaste, foi por mim mesmo que te resisti, muito embora eu visse que a minha morte ficaria ligada a uma grande desgraça do Estado. Mas agora é a toda a república que tu diriges abertamente o teu ataque. São os templos dos deuses imortais, são as casas da cidade, é a vida de todos os cidadãos, é a Itália inteira, é tudo isto que tu arrastas para a ruína e a devastação. E uma vez que não ouso ainda pôr em prática o que se imporia em primeiro lugar, e que é próprio destes poderes e da tradição dos nossos maiores, tomarei uma posição mais moderada quanto ao rigor, porém mais útil no que toca à salvação comum. É que, se eu te matar, continuará na República o restante bando dos teus conjurados. Mas se tu saíres, como já há muito te estou convidando, a cidade ficará vazia dos teus sectários, dessa profunda sentina que empesta o Estado. Então, Catilina, que se passa? Hesitas em fazer por minha ordem o que tu já te dispunhas a realizar por tua livre vontade? É a um inimigo público que o cônsul manda sair da cidade. Perguntas-me se para o exílio? Não te ordeno, mas, se pedes o meu parecer, aconselho-te. Que há, ó Catilina, que ainda te possas causar prazer nesta cidade, em que não há ninguém, fora desta conjuração de homens depravados, que te não tema, ninguém que te não deteste. Que nódoa de escândalos familiares não foi gravada a fogo na tua vida? Que ignomínia de vida particular não anda ligada à tua reputação? Que sensualidade esteve longe de teus olhos? Que ação infamante deixaram de perpetrar as tuas mãos algum dia? Que torpeza esteve ausente de todo o teu corpo? Que jovem haverá a quem não tenhas enlaçado nas seduções da tua imoralidade, guiado o ferro na rebeldia ou o achote na libertinagem? Pois que, há pouco, quando, com a morte da tua primeira mulher, esvaziaste a tua casa com vista a um novo casamento, não acumulaste ainda sobre este delito um outro atentado, inacreditável, que eu não refiro e acho melhor deixar passar em silêncio, para que não conste que nesta cidade se verificou a barbaridade de um crime tamanho, ou que este ficou sem castigo? Nem menciono a perda dos teus haveres, que tu verás todos confiscados nos próximos idos. Refiro-me a fatos que dizem respeito não à infâmia pessoal dos teus vícios, não à tua penúria doméstica e à tua má fama, mas sim aos teus superiores interesses do Estado e à vida e segurança de todos nós. Podes tu, Catilina, sentir prazer na luz deste dia ou no ar deste céu que respiras, ao saberes que ninguém dos presentes desconhece que, na véspera das calendas de janeiro, durante o consulado de Lépido e Tulo, te apresentaste armado no local dos comícios do povo,
que tinhas um grupo de homens preparado para dar a morte aos cônsules e aos principais da cidade, e que não foi nenhuma reconsideração da tua parte, nem o teu medo, mas sim a deusa Fortuna do povo romano que impediu o crime da tua loucura? E já nem conto, pois que não são nem desconhecidos nem poucos os delitos cometidos depois. Quantas vezes, sendo eu cônsul designado, quantas vezes mesmo durante o meu consulado, me tentaste matar? Quantos golpes, vibrados de tal maneira que parecia impossível escapar-lhes, eu não evitei com um pequeno desvio ou, como costuma dizer-se, só com o corpo. Nada adiantas, nada consegues. E contudo não desistes de tentar e de querer. Quantas vezes já esse punhal de assassino te foi arrancado das mãos? Quantas vezes por um mero acaso ele te escapou e caiu aos pés? Esse punhal que, sinceramente, não sei em que iniciações mistéricas e a que Deus o terás tu consagrado, para julgares necessário cravá-lo no corpo do cônsul. E agora que vida é esta que levas? Desejo neste momento falar-te de modo que se veja que não sou movido pelo rancor que eu te deveria ter, mas por uma compaixão que tu em nada mereces. Entraste há pouco neste senado. Quem dentre esta tão vasta assembleia, dentre todos os teus amigos e parentes, te saudou? Se isto, desde que há memória dos homens, a ninguém aconteceu, ainda esperas que te insultem com palavras, quando te encontras esmagado pela pesadíssima condenação do silêncio? E que dizes ao fato de, à tua chegada a esse lugar, ter ficado ao abandono, e ao fato de todos os consulares que tantas vezes figuraram nos teus planos de assassínio, mal te havias sentado ao seu lado, terem deixado deserta e vazia essa zona da bancada? Com que coragem, afinal, julgas tu hás de suportar tal afronta? Se os meus escravos me temessem da maneira que todos os teus concidadãos te receiam, eu, por Hércules, sentir-me-ia compelido a deixar a minha casa, e tu a esta cidade. Não pensas que é teu dever abandoná-la? E se eu me visse, ainda que injustamente, tão gravemente suspeito e detestado pelos meus concidadãos, preferia ficar privado da sua vista a ser alvo do olhar hostil de toda a gente. A tu, apesar de reconheceres, pela consciência que tens dos teus crimes, que é justo e de há muito merecido o ódio que todos nutrem por ti, estás a hesitar em fugir da vista e da presença de todos aqueles a quem tu atinges na alma e no coração? Se teus pais te temessem e odiassem, e tu não os pudesses apaziguar de modo algum, retirar-te-ias, penso eu, do seu olhar para outra qualquer parte. Pois agora é a pátria, mãe comum de todos nós, que te odeia e teme, e sabe que desde há muito não pensas noutra coisa que não seja o seu parricídio. E tu nem respeitarás a sua autoridade, nem acatarás as suas decisões, nem assustarás com o seu poder? Eis que ela a ti se dirige, ó Catilina, e no seu silêncio como que fala: há vários anos, já que nenhum crime se viu cometido senão por ti, nenhum escândalo sem ti. Só tu cometeste, sem castigo e com toda a liberdade, o assassínio de muitos cidadãos, a opressão e saque dos nossos aliados. Só tu te atreveste não só a desprezar, mas até a subverter e a infringir as leis e os tribunais. Esses crimes de outrora, posto que não devessem ter sido suportados, eu os suportei como pude. Mas agora estar eu toda em sobressalto somente por causa de ti, ser Catilina objeto de medo ao mínimo ruído que surja, não se poder descobrir conjura alguma tramada contra mim em que não esteja implicada a tua intenção criminosa, não, isso é que não devo suportar. Por isso, vai-te daqui e afasta de mim este receio, se ele tem fundamento, para eu não andar oprimida, se é ilusório, para eu, enfim, deixar de uma vez esta vida de medo. Se tais palavras, como disse,
a pátria te pudesse dirigir, não deveria ela conseguir o seu intento, ainda que não pudesse fazer uso da força? E que dizer do fato de tu próprio te haveres entregado sob guarda provisória e teres dito, a fim de evitar as suspeitas, que desejavas ficar em casa de Mânio Lépido? Como este não te recebeu, até a mim tiveste cara de te dirigir e de me pedir que te guardasse em minha casa. E como também de mim levaste a resposta de que eu não podia de modo nenhum sentir-me seguro contigo dentro das mesmas paredes, porquanto já eu corria grande perigo pelo fato de estarmos metidos dentro das mesmas muralhas, foste à casa do prétor Quinto Metelo, e repudiado por ele, imigraste para a casa do teu comparsa Marco Metelo, esse grande homem de quem pensaste, claro está, que havia de ser o mais cuidadoso em te guardar, o mais esperto para te vigiar e o mais enérgico para te defender. Mas em que medida parece justo estar afastado da prisão e das cadeias que se julgou por si mesmo digno de detenção? Uma vez que assim é, Catilina, se não és capaz de esperar pela morte de coração resignado, ainda hesitas em partir daqui para outras terras e em entregar ao exílio e à solidão essa vida, subtraindo-a a muitos castigos justos e merecidos? Propõe-no ao Senado, dizes tu. É isto com efeito o que reclamas e dizes que, se esta ordem de senadores vier a decidir que é sua vontade a tua partida para o exílio, estás na disposição de obedecer. Não, não vou propor uma coisa que é contra os meus princípios, mas sim farei com que vejas o que estes pensam acerca de ti. Sai de Roma, Catilina, liberta o Estado destas apreensões, parte para o exílio, se é esta a palavra de ordem que esperas. Então, não vês? Não dás conta do silêncio dos presentes? Se estão calados, é porque consentem. Porque esperas pela autoridade das palavras, quando percebes muito bem pelo seu silêncio o que tem na vontade. Porque esperas pela autoridade das palavras, quando percebes muito bem pelo seu silêncio o que tem na vontade. Ora, se eu tivesse dito estas mesmas palavras a um jovem tão cheio de qualidades como Públio Sestio, aqui presente, se as tivesse dirigido a Marco Marcelo, varão da mais alta virtude, já o Senado, apesar de eu ser cônsul, teria, com plena justiça, lançado contra mim neste mesmo templo a sua força e o seu poder. A teu respeito, porém, Catilina, a sua imobilidade é uma aprovação, o seu consentimento um decreto, o seu silêncio um clamor. E não apenas estes aqui presentes, cuja autoridade tens, pelos vistos, em grande estima, mas a vida em vil apreço. Também aqueles cavaleiros romanos, homens da maior honestidade e excelência, e os restantes cidadãos tão valorosos que de pé circundam este Senado, e de quem tiveste ensejo, há momentos, de ver não só a afluência, mas até de reconhecer claramente as disposições e ouvir distintamente os clamores. É com dificuldade que desde há muito detenho suas mãos e suas armas aparelhadas contra ti. Mas se abandonares estes sítios que há largo tempo pretendes devastar, é com facilidade que os poderei levar a escoltarem-te até às portas da cidade. Mas de que servem as minhas palavras? A ti como pode alguma coisa fazer-te dobrar? Tu, como poderás algum dia corrigir-te? Tu, como tentarás planear alguma fuga? Tu, como podes pensar em algum exílio? Oxalá os deuses imortais te inspirassem tal propósito, muito embora eu veja que, se tu, apavorado com as minhas palavras, te decidires a partir para o exílio, uma enorme tempestade de ódios ameaça desabar sobre nós, se não no tempo presente, por causa da fresca lembrança dos teus crimes, pelo menos para o futuro. Vale, porém, a pena, desde que essa desgraça seja particular e se não misture com os perigos do Estado.
Mas a ti o que não se deverá exigir é que te afastes dos teus vícios, que alimentes profundo receio dos castigos da lei, que recues perante as conjunturas críticas da República. Nem tu, Catilina, és de molde a que a vergonha te afaste da infâmia, ou o medo do perigo, ou a razão da loucura. Por isso mesmo parte, como já tantas vezes te disse, e se pretendes, conforme apregoas, atear o ódio público contra mim, teu inimigo, avança já direito ao exílio. Se o fizeres, muito me custará suportar a censura dos homens. Se partires para o exílio por ordem do cônsul, muito me custará sentir o fardo dessa impopularidade. Se, porém, preferes servir o meu prestígio e a minha glória, sai juntamente com o indesejável bando dos celerados, refugia-te junto de Mânlio, convoca os cidadãos perversos, separa-te dos homens de bem, move guerra contra a pátria, exulta com uma sacrílega revolta de bandidos, para que se veja que não foste expulso por mim para o meio de estranhos, mas sim convidado a partir para junto dos teus. De resto, para que convidar-te a isso, uma vez que tenho conhecimento de que tu enviaste homens à frente para te esperarem armados junto ao fórum de Aurélio, e sei que tu combinaste e fixaste a data com Mânlio, e sei que até enviaste à frente aquela famosa águia de prata, uma águia que, assim eu espero, há de tornar-se ruinosa e fatal para ti e para todos os teus. Uma águia à qual esteja levantado em tua casa um criminoso santuário. Como é que tu poderás passar mais tempo sem aquela que costumavas adorar ao partir para a carnificina? Tu que tantas vezes fizeste passar essa tua destra sacrílega do seu altar para a chacina de cidadãos. Irás, enfim, de uma vez para sempre, para onde há muito tempo te arrastava essa tua paixão desenfreada e louca, pois não é pesar o que esta partida te causa, mas um estranho e inacreditável prazer. Foi para semelhante loucura que a natureza te gerou, te preparou à vontade, e o destino te guardou. Tu não só nunca desejaste o tempo de paz, mas nem sequer uma guerra que não fosse criminosa. Topaste uma corja de bandidos formada de gente perversa, enjeitada não só de toda a sorte, mas até de toda a esperança. Ah, que alegria não experimentarás, com que júbilo não hás de exultar, com que prazer tamanho andarás em orgiástico delírio, quando entre um número tão avultado dos teus, não conheceres nem vires um só homem de bem. Foi por afeição a tal gênero de vida que se praticaram aquelas tuas proezas de que se fala. Permanecer prostrado no chão, ou para espreitar um momento azado para algum atentado contra o pudor, ou mesmo para cometer algum crime. Passar as noites em claro lançando armadilhas não só ao sono dos maridos, mas também aos haveres da gente pacífica? Tens aí onde possas ostentar essa tua famosa capacidade em suportar a fome, o frio, a carência de tudo, e em breve perceberás que foi isso que deu cabo de ti. Quando te rejeitei do consulado, uma coisa consegui pelo menos, que tu antes pudesses atacar a República como exilado do que maltratá-la como cônsul. E que a tua criminosa empresa mais se pudesse chamar uma arruaça de bandidos que uma guerra civil. E agora, venerando os senadores, a fim de eu poder arredar e esconjurar de mim uma censura, de certo modo justa, da pátria, escutai, por favor, com atenção o que vou dizer, e gravai-o bem fundo no vosso coração e na vossa memória. Porquanto se a pátria, que é para mim mais cara que a própria vida, se a Itália inteira, se toda a República me dissesse, que estás tu a fazer, Marco Túlio? Então tu vais consentir que aquele que provaste ser um inimigo público, que tu vês como o futuro comandante de uma revolta, que tu sabes ter esperado como general no acampamento dos inimigos,
ser o instigador de um ato criminoso, o cabecilha de uma conspiração, um agitador de escravos e de cidadãos perversos, a esse vais tu deixá-lo partir de tal maneira que nem parece ter sido por ti expelido para fora da cidade, mas sim impelido contra ela? Então não vais mandar que o ponham a ferros, que o arrastem para a morte, que o imolem no derradeiro suplício? O que te impede, afinal? Será a tradição dos antigos? Mas nesta república, até simples particulares puniram muitíssimas vezes com a morte cidadãos perniciosos. Serão, porventura, as leis que foram propostas acerca do suplício dos cidadãos romanos? Mas nunca nesta cidade os que atraiçoaram a pátria continuaram na posse dos direitos de cidadania. Ou é a impopularidade do futuro que tu receias? Bela maneira essa de agradeceres ao povo romano. Ele que te elevou tão cedo ao supremo poder através de todos os graus da magistratura, sendo tu um homem conhecido apenas pela tua pessoa, sem nenhuma recomendação de antepassados, se por causa da impopularidade ou do receio de algum perigo, desprezas a salvação dos teus cidadãos? Mas, se há algum medo de cair em desagrado, dever-se-á, porventura, ter mais receio da antipatia motivada pelo rigor e pela fortaleza do que pela preguiça e pelo desleixo? Ou, quando a Itália for devastada pela guerra, quando as cidades forem arrastadas, quando as casas estiverem a arder, acaso pensas tu que nessa altura não hás de ser inteiramente devorado pelo fogo do ódio popular? A estes tão augustos clamores da República e ao pensamento daqueles homens que sentem desse mesmo modo, responderei em poucas palavras. Se eu, venerando os senadores, considerasse que a melhor atitude era castigar Catilina com a morte, não concederia a esse gladiador nem mais uma hora de vida. É que esses homens da mais alta categoria e cidadãos dos mais ilustres, não só se não mancharam, mas até colheram honra no sangue de Saturnino e dos Gracos, e de Flaco, e de muitos ainda mais antigos, certamente eu não teria que recear que, com a morte deste parricida dos seus concidadãos, sobre mim se derramasse qualquer ódio da posteridade. E mesmo que este me estivesse particularmente iminente, sempre tive, apesar disso, a convicção de que o ódio alcançado pelo mérito não é ódio, é glória. Há, todavia, nesta ordem de senadores, alguns que ou não veem aquilo que nos ameaça, ou fingem ignorar aquilo que veem. Estes, pela moleza das suas decisões, alimentaram a esperança de Catilina e deram força à conjuração nascente, não acreditando nela. E por sua influência muitos, não apenas os perversos, mas ainda os mal informados, diriam, se eu tivesse punido Catilina, que eu tinha feito com crueldade e tirania. Ora, eu penso que, se este der entrada nos acampamentos de Mânlio, que são o seu objetivo, não haverá ninguém tão ingênuo que não veja ter-se armado uma conjuração, ninguém tão descarado que não confesse. Por outro lado, penso que, se for condenado à morte apenas Catilina aqui presente, este flagelo que afeta o Estado pode reprimir-se por um pouco, não suprimir-se para sempre. Pode reprimir-se por um pouco, não suprimir-se para sempre. Mas se ele se desterrar a si mesmo e levar os seus partidários consigo, e se recolher de toda a parte os demais naufragados da vida e os congregar no mesmo lugar, ficará extinta e debelada não apenas esta já tão avançada doença do Estado, mas até a raiz e o germe de todos os males. É que nós, venerandos senadores, vivemos desde há muito envolvidos nestes perigos e nas ciladas de uma conspiração. Mas, não sei como, a maturação de todos os crimes e da antiga loucura e audácia veio arrebentar no tempo do nosso consulado.
Esse de tamanho bando de salteadores, se suprimir apenas este, poderá parecer talvez que ficamos, por um pequeno espaço de tempo, aliviados da apreensão e do medo. E o perigo, porém, há de permanecer e ficará profundamente inculcado nas veias e nas entranhas da República. Tal como muitas vezes as pessoas atingidas por uma doença grave, se no tumultuar do ardor em febre, beberam água gelada, parecem aliviadas nos primeiros momentos e logo depois o mal as oprime mais forte e violento, assim também esta doença que existe no seio do Estado, aliviada embora pelo suplício daquele que ali vedes, agravar-se-á com mais violência ainda, se sobreviverem os restantes conjurados. Por tudo isto, que os perversos se retirem, se separem dos homens de bem, se juntem num só lugar e que uma muralha, enfim, como já o proclamei tantas vezes, os mantenha separados de nós. Que deixem de armar traições ao cônsul na sua própria casa, de bloquear o tribunal do prétor urbano, de assediar com armas a cúria, de preparar dardos incendiários e achotes para deitar fogo à cidade. Numa palavra, que na fronte de cada um se mostrem gravados os seus sentimentos políticos. Garanto-vos, senadores egrégios, que a vossa vigilância de cônsules há de ser bastante, e espero que haja em vós tal autoridade, nos cavaleiros romanos tamanha coragem, em todos os homens de bem, a conformidade de sentimentos necessária para poderdes ver que, com a retirada de Catilina, tudo fica descoberto, esclarecido, subjugado, punido. Com estes presságios, Catilina, e para a suprema salvação do Estado, para a tua desgraça e ruína e para a perdição daqueles que a ti se ligaram por toda a espécie de crimes e parricídios, parte para essa guerra ímpia e nefanda. E tu, Júpiter, cujo culto foi estatuído por Rômulo sob os mesmos auspícios desta cidade, tu a quem com justiça chamamos o sustentáculo desta urbe e deste império, hás de relegar este assassino e os seus comparsas para longe do teu templo e dos restantes, das casas de Roma e das suas muralhas, da vida e dos haveres de toda a população. E há aqueles que odeiam os homens de bem, aos inimigos da pátria, aos salteadores da Itália, unidos entre si por um pacto criminoso em uma aliança nefanda, a esses vivos e mortos hás de puni-los com suplícios eternos. Aqui terminamos a primeira Catilina. Vamos dar prosseguimento aqui na próxima leitura, ok?